Olá, irmãos! Esse é o programa Janela do Meio, que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita pelo diálogo com estudiosos e palestrantes. Sou Marília Kenny e, junto ao meu amigo Luiz Augusto Ribas, estarei com vocês quinzenalmente para falarmos de temas do Evangelho de Jesus e das obras espíritas. Olá, Luiz! Oi, Marília. Bem-vindos, irmãos ouvintes da Janela do Meio. Nesta edição de reestreia, está aqui conosco o nosso irmão, amigo de caminhada, Ageu Moro, dedicado estudioso da doutrina espírita, pesquisador, palestrante. Ageu, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos ouvem, Marília, Luiz. Edificando a proposta de transmitir a doutrina dos espíritos, gostaríamos de nos valer dessa oportunidade para que Jesus abençoe a nossa intenção, trazendo-nos pela intuição, pela inspiração, as possibilidades de transmitirmos de forma que, ao tentarmos, ao nos propormos educarmos os que nos ouvem, certeza absoluta nós temos que estamos nos educando, nos edificando, que essa proposta da Janela do Meio, que saiu esse título de um livro justamente com esse nome, Janela do Meio, há cerca de 40 anos atrás. É um romance espírita. E com isso, edificados e propostos, certos de que a pleiade espiritual nos move, transpirando as possibilidades felizes de sermos úteis, nós agradecemos a Deus e a Jesus pela reencetação desse programa Janela do Meio, nem tanto a terra, nem tanto a céu. Obrigada, Gê, uma satisfação termos você aqui conosco. E antes de partirmos para a discussão do tema dessa edição, nós queremos que você nos fale da sua trajetória como trabalhador da doutrina espírita. Conta um pouquinho para a gente. Nós estamos militando no movimento espírita há cerca de 45 anos. Começamos na cidade de Blumenau, onde morávamos. Eu sou tubaronense, estava fora, passei fora uns bons anos e retornei à minha cidade natural. Mas gostaria de deixar bem claro que o tempo de casa, o tempo de movimento é apenas um detalhe, é apenas uma relação, é apenas uma referência. Não nos salvaguarda das propostas que nós devemos ter intimamente, a fim de que a reforma íntima seja ininterrupta. Quando conhecemos alguém que se coloca, e evidentemente, sem fraude, que é um espírito de berço pelo fato de que seus pais, quando ele nasceu, já militavam, já trabalhavam, já desenvolviam, já estudavam, já operavam no movimento espírita, isso não lhe dá a cátedra em lugar nenhum, muito pelo contrário. Será ele solicitado possivelmente mais do que outros que aderiram a esse movimento nas últimas horas. Lembrando a parábola dos trabalhadores da última hora, onde aquele que trabalhou apenas a derradeira hora, o Senhor entendeu por bem gratificá-lo da mesma forma que o primeiro, esse da última hora pode realmente se revelar como um condutor de almas. Alguém que, através dos conhecimentos, das suas propostas, das suas autoanálises e principalmente do conhecimento de si mesmo, ele se coloca não como modelo, não como guia, porque esses dois pertencem a Jesus, mas como uma referência de que alguém pode subtrair todas as dificuldades e rumar tranquilamente para a frente e para o alto. Então, cerca de 45 anos militamos. Desde o início, entramos pela porta da frente, que significa dizer, conhecendo a primeira obra, a obra dos Espíritos, e frequentando um grupo de estudo. Até lá, de lá até aqui,
cerca desse tempo todo, nós nunca estivemos ausentes, pelo menos de algum grupo de estudo. Não nos cansa estudar, não nos cansa absolutamente recomeçarmos N vezes o Livro dos Espíritos. Por quê? Ali existe um conteúdo na pergunta e na resposta tão profundo que nós vamos precisar continuar, além túmulo, desenvolvendo essa capacitação de entendermos esse conteúdo a fim de que coloquemos em nós como maneira, como referência, estimulando outros corações. Ageu, só por curiosidade para os grupos que vamos assistir, sua trajetória começou aqui no Consolador, alguns nomes que você lembra assim de cabeça para nós até fazermos uma pequena homenagem aqui. Bom, quando eu retornei, eu saí daqui católico e retornei espírita. Então, quando eu retornei para Tubarão, por indicação de uma pessoa nas proximidades da minha residência, que na época, hoje ela já está desencarnada, ela então me trouxe aqui que o presidente na época, inclusive, era o seu Gilberto, né? Então, era uma casa, a parte material era a mesma, mas era muito acanhada, né? Era muito dificultoso o entendimento, tinha pessoas que foram fundadores, né? Tinham uma ideia diferenciada do movimento, do livro, da relação, da atenção dos espíritos e da relação deles para conosco e a nossa para com eles. Então, foi basicamente o que eu encontrei aqui na direção da casa, foi o Gilberto Fábio. E tinha outros trabalhadores que estavam iniciando na época. Podemos lembrar que os nossos companheiros Sadi e Neiva, que eram neófitos, estavam recém começando a participar da Casa Espírita. Farias, Ricardo José Farias, Newton Rocha. Não, esses dois, nesse início, nenhum dos dois se encontrava aqui. O Newton Rocha vai vir a posteriori, quando ele desenvolvia um trabalho numa casa cedida, ali numa Itá de Cima, né? E o proprietário, alguns anos depois, solicitou a devolução da casa. Então, ele veio aqui através de contatos com aqueles que aqui existiam, né? E foi dado a ele, já que ele tinha um bom grupo de trabalhadores, foi dado a ele uma oportunidade na casa. Na tua memória, Gil, nós tínhamos então o Deus, Amor e Caridade e o Consolador na época? Sim. Eram as duas casas que existiam? Essa aqui é a casa mais antiga, né? Isso aqui é o modelo e guia daqueles que querem realmente ser espíritas. Tá? A primeira casa é erigida com muita dificuldade, num terreno bastante limitado, né? As dificuldades internas realmente são bem visíveis, muito fáceis de ser percebidas, e entender a dificuldade que limita a expansão e a atuação em novos grupos, né? Colocando sempre uma oportunidade que eu acho super interessante, sempre ter alguém à disposição que acolha os neófitos, os recém-chegados, e deem para eles justamente aquilo que é inicial. Muito bem, Ariel. Agora vamos entrar no tema espírita. O tema dessa edição é o nascimento da doutrina espírita. É o papel dela na sociedade atual. Para iniciar, a gente gostaria de lembrar a frase de Emmanuel, que diz: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Antes de darmos continuidade, Luiz, só gostaria de mandar um abraço para o nosso irmão Fábio Tavares, que nos está acompanhando pelo Facebook do Centro Espírita Consolador Prometido. De acordo com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, falar sobre a história da doutrina espírita é relembrar a história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. Mas o marco inicial do espiritismo data de 18 de abril de 1857, quando foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nomes como Emmanuel Wesenborg, Edvard Arvin, Andrew Jackson Davis, as irmãs Fox, são marcantes na história dos primórdios da doutrina espírita, assim como os fenômenos das mesas girantes, pelos quais Kardec teve um contato com os espíritos.
Com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um célebre pesquisador, magnetizador e professor. O ano era 1854, na França. O professor Rivail, que viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, encontra um colega também magnetizador, Sr. Fortier. Fortier conta a ele sobre as manifestações das mesas girantes. Fortier dizia a Rivail que as mesas, não só se moviam, mas também falavam. Rivail se mostra incrédulo e responde: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um ponto para nos fazer dormir. Ageu, o que a gente pode destacar dos grandes marcos desse período, como Rivail passou a acreditar na existência dos espíritos? É justamente isso aí, né? Cerca com 50 anos de idade, ele é convidado, participa da primeira sessão, não fala nada, não questiona absolutamente nada e aguarda justamente o parecer desse seu amigo e de outros presenciadores. E eles colocam dessa forma, e você já disse a frase bastante peculiar, né? Porque ali se encontrava aquele que seria responsável pela codificação do Espiritismo. Então, no primeiro momento, ele sentiu que a crença era aquilo, que a mesa começaria a falar, teria condições de começar a falar. Então, ele mostra a vontade de cair fora daquele processo. Porque ele sabia, ele já checou que havia alguma coisa fora daquela realidade que era visual. E ele cai fora, e depois ele é insistido pelo seu Fortier, que ele volta, aí realmente começa a conversar e dizer da realidade, do que significa uma mesa dançante, uma mesa que rodopia, uma mesa que levanta, uma mesa que despenca. Então, justamente aí começa a coisa, né? Vencendo a força da gravidade, essa mesa é levantada e depois ela despenca no chão. E por que começa com barulho? Levantar, dançar, ruir e despencar a ponto de quebrar todas as pernas. Porque nós precisávamos, naquela época, acusar pelos nossos sentidos aquilo que nós estávamos percebendo. Então nós estávamos vendo uma mesa se deslocar, sem ninguém por perto, sem ninguém tocar na mesa. Nós estávamos escutando o bailar dessa mesa, o andar para cá e para lá, girar, e depois, através do tato, se uma pessoa tivesse meio que descuidado, na hora que a mesa caísse, batesse um pé em cima do pé dele, ele ia sentir também pelo tato. Então, visão, audição e tato dava para perceber que realmente uma coisa espetacular, uma coisa estava procedendo daquela forma. E trazendo até para os nossos dias de hoje, o que nós desenvolvemos a certeza? Quando nós não temos uma informação material, nós checamos tudo que é material. Não existe nenhuma causa material. Absolutamente nada. A causa tem que ser, evidentemente, espiritual. Muito bem. Nesse clima de conhecimento, de amizade, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Janela do Meio. Continue conosco após o intervalo. No segundo bloco, vamos falar sobre o papel da doutrina espírita na sociedade atual. Até lá. Ok, voltamos a apresentar a Janela do Meio neste segundo bloco. Vamos conversar agora com o nosso convidado Ageu Moro sobre o papel da doutrina espírita nos dias de hoje.
Luiz, vale antes destacarmos as obras básicas da doutrina espírita que o Ageu também falou para nós, sendo esta a porta de entrada para os conhecedores, para aqueles que desejam conhecer a doutrina dos espíritos. Uma leitura indispensável. Em 18 de 4 de 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Em 1º de janeiro de 1858, ele inicia a publicação da Revista Espírita, que perdurou de 1858 a 1869. Em 1861, é lançado o Livro dos Médicos. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, o Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. Em 1890, vale nós fazermos aqui esse adendo, é lançado Obras Póstumas, com escritos inéditos de Allan Kardec, com anotações sobre os bastidores da criação, da codificação da doutrina espírita. A obra foi publicada pelos amigos do codificador após o seu desencarne. Muito bem. E aqui no Brasil? Bom, o Espiritismo ficou conhecido pelo trabalho de grandes trabalhadores do Cristo, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, em obras como Nosso Lar, que foi a psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, foram levados às telas através do cinema. A vida de Kardec também foi retratada em um filme do mesmo nome, há alguns anos atrás. O filme do Kardec está disponível na Netflix. Sabe, Ageu, Luiz, inclusive Chico e Divaldo, também foram homenageados pelo cinema há alguns anos. E agora, em outubro, foi lançado o documentário Chico para Sempre. A produção destaca a vida e o dedicado trabalho de Chico Xavier em favor do bem. Ótima dica para os irmãos que nos ouvem. Marília, Ageu, ao seu ver, qual a importância do cinema, da televisão, das artes, ao dar espaço aos temas espíritas, bem como neste momento nós estamos através da mídia, da internet, pelo Facebook e pelo podcast que será lançado? Na sua visão, Ageu, tudo isso está contribuindo muito? Contribui. Contribui porque o áudio ajuda bastante, não há dúvida. A transmissão, nas oportunidades de palestras, onde se apresenta um devidamente capacitado da doutrina e transmite para o público que se interessa por esse mistério, se nós tivermos o visual, começa a impactar muito melhor, começa a despertar. Porque além das revelações, além dos contatos, nós temos a imagem, mesmo que a imagem não venha a retratar inicialmente com toda a fidelidade aquilo que se diz, mas dá uma ideia. Porque nas condições que nós temos, nas condições ordinárias, nós plasmamos pelo pensamento tudo quanto alguém fala para nós. Aí se nós tivermos 10 pessoas, nós estamos sujeitos a termos 10 imagens diferenciadas. O mesmo relator, o mesmo informador. Porque cada um vai colocar as suas matrizes, o seu entendimento, o seu desenvolvimento. Agora, representado numa tela, evidentemente que aquilo vai fechar com mais tranquilidade e o impacto da visão vai adicionar essa proposta do interesse em desenvolver e em investigar aquelas informações. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade dos nomes citados, mais atualizados. Nós não podemos esquecer o eminente Kardec brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu em 29 de agosto de 1831 e desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Foi um baluarte. Médico dos pobres, mais conhecido no Rio de Janeiro. Exatamente. Sem dúvida, já é um grande apóstolo do Cristo. E continuando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa que está fluindo tão bem. Ageu, como a doutrina espírita pode ajudar a humanidade diante de tantos desafios que o mundo atual nos traz? Fala-se muito da importância de as produções, as obras e
principalmente, sobretudo, a nossa conduta estarem a serviço do esclarecer e consolar a quem necessita. Nos fale a respeito dessa missão que está descrita no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, denominado Missão dos Espíritos. O Espiritismo é ciência, filosofia, religião, que estuda, conversa, discute, aprofunda cada vez mais a sonda investigativa para saber da origem, da natureza do espírito e a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Evidentemente que para que essa ciência espírita seja propagada, seja percebida, seja sentida, seja estudada, é necessário que eu abra essa oportunidade de que os espíritos estão interligados com outros espíritos desencarnados e nós, espíritos encarnados. É uma interação permanente de vida física com vida física, de vida espiritual com vida espiritual, fazendo esse giro permanente de 360 graus, a fim de que, alternadamente, encarnados e desencarnados, interligados, nós vamos desenvolver e descobrir coisas significantes que vão modificar, sem sombra de dúvida, o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada, descobrindo fundamentalmente 3 itens. Quem somos? Eu tenho que me descobrir. Os que somos espíritas e ainda não pensamos nisso, eu tenho que me redescobrir. Eu tenho que me conhecer. Não tem sentido eu conhecer as ciências, dominar as ciências e não me conhecer. Então, quem sou? Eu vivo entre o berço e o túmulo? Eu precedo ao berço? Eu sou imortal depois do túmulo? Esses questionamentos, evidentemente, têm que abrir necessariamente para nós entendermos a justiça divina, a presença da reencarnação, que fala da imortalidade, mas que é o diferencial das águas imortalistas, onde nós não podemos abrir mão da pré-existência da alma, da pré-existência do espírito. Sem essa possibilidade, nós não temos respostas para os reveses que nós encontramos durante uma trajetória física. Nós não vamos entender. Nós podemos até retroagir a vida uterina, fazer uma regressão, mas não encontrando ali a causa das dificuldades, dos efeitos que eu estou vivendo hoje, eu sou obrigado a regredir a outras encarnações. Aí esse divisor de águas, que vai explicar invariavelmente uma descoberta fabulosa para nós espíritas. Eu sou vítima de mim mesmo. Eu estive em outras plagas, em outras fases, em face do meu desleixo, do meu pouco caso, de realizar coisas sem motivação, sem necessidade, eu me auto-vitimei. Eu me propus diante da lei a resgatar e volto no mesmo palco do pecado a fim de me redimir. E com isso eu vou descobrindo a importância do desenvolvimento intelectual, mas de sobremaneira a necessidade do desenvolvimento incessante do lado moral. Muito bem. Obrigado pelo esclarecimento, Ageu. Nesse clima de amizade e alegria, nós vamos encerrar o segundo bloco do programa Janela do Meio. Continue com a gente e voltamos já já. Olá novamente aos irmãos que nos ouvem. Esse é o programa Janela do Meio. Nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita, esclarecendo e consolando, pelas ondas do rádio e na internet. Vamos agora para o terceiro e último bloco desta edição, que, aliás, Luiz, passou voando, não é? Então, nós vimos fazer 15, 20 minutos. Né? Ok.
Em nossos estúdios está conosco o pesquisador, palestrante espírita, Ageu Moro. Ageu, uma pergunta que sempre nos fazem é a seguinte: por que na Terra há momentos em que o mal parece prevalecer? Se nosso planeta está passando a ser um mundo de regeneração, o que acontece ainda tanta maldade? Kardec teve a oportunidade de perguntar justamente isso aí no Livro dos Espíritos. Por que a maldade predomina? E eles responderam significativamente, sem muitas delongas. Porque o bem é tímido. E eu coloco um adendo nessa resposta, não querendo mexer na resposta dos dignificados espíritos cedidos por Jesus para fazer esse trabalho. Nós somos tímidos e somos omissos. É um agravante. Para não machucar os outros, nós silenciamos. Aí nós não somos tímidos, nós somos omissos. Eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso contestar. Eu não tenho necessidade de divergir, de brigar, de por causa de um senão, simplesmente sair da sociedade, do movimento ou coisa que eu valha. Mas eu sou obrigado a me expressar. Porque nós estamos em aprendizado. Nós temos a grande liberdade de lermos as obras básicas, estudarmos as obras básicas, e cada um de nós sair com uma interpretação. Evidentemente que a divergência um dia tem que ser sanada. Alguma coisa vai mais aproximar da realidade, da verdade. Mas isso não tira a nossa posição de justamente contestarmos quando nós estamos pensando primeiramente o quê? Na doutrina. Na doutrina. Eu tenho que ser fiel à doutrina. E essa fidelidade vai chegar ao ponto que quando eu, não conhecendo, alguém para expor fatos doutrinários, e essa pessoa peca com relação a uma grosseira interpretação, o responsável tem que chegar nessa pessoa e conversar. Não é mandar embora, dizer você aqui não fala mais. Não, você está com problema ali, então vamos conversar e faça isso bem. Eu já tive a oportunidade não de corrigir em público, mas algumas citações que não eram condizentes com a realidade, eu conversar com um orador depois e dizer para ele. E ele entendeu numa boa, conversamos, dissemos, mostramos. Então é justamente isso. Por quê? Porque nós temos que enaltecer a doutrina. Nós somos trabalhadores e damos por graça de sermos trabalhadores nessa encarnação. Agora, não queiramos ser mais do que a doutrina. A doutrina é enaltecida. Jesus é enaltecido. Por isso que eu não posso me descuidar ao dizer que somos católico, evangélico, espírita. Isso é um acréscimo que identifica a realidade que nós estamos buscando. Porque antes de tudo isso, eu tenho que ser cristão com o Cristo. Por isso, a doutrina espírita, segundo Kardec, é necessariamente o cristianismo redimido. Os grandes exemplos do Cristo, né, Ageu? Nessa morosidade ou nessa timidez, então que eu busco o exemplo do Cristo para colocar em prática, então, esse conhecimento. Muito bem. Exatamente, porque o Cristo foi a personificação do amor exigente, do amor em ação, exatamente, o amor que cura, que liberta, mas o amor que ensina, que em muitos momentos adverte. Justamente o jugo de Jesus. É o isso. amor e a caridade. São os dois jugos que ele exige de nós. E quanto mais sabemos, não é, Ageu, maior é a nossa responsabilidade. Para os irmãos que nos ouvem, Ageu, nesse momento a gente sabe do que Jesus nos deixou acerca da doutrina espírita, sendo ela o Consolador prometido. Com relação às dificuldades e dores que muitos dos nossos irmãos ouvintes, os irmãos que nos assistem nesse momento pelas mídias sociais, possam estar atravessando.
como o conhecimento da nossa doutrina, dessa abençoada doutrina espírita, pode ajudar a quem sofre, sendo ela o consolador que o Cristo nos prometeu? Justamente consolar, ele se liga com educar. Ninguém consegue ser consolado se ele não for informado. Então, justamente por isso é o Consolador prometido, permanecendo entre nós, aguardando nas diversas manifestações e sucessivas da vida carnal, que pessoas empreendam essa oportunidade, se autoeduquem, conheçam sucessivamente, acendam gradativamente as luzes para consolar esses corações totalmente áridos, totalmente profícuos, que ainda estão e se mantêm nas grades da ignorância. A ignorância do ignorar, de não saber, ela forma uma grade íntima, sombria, e impede que percebamos a luz. E a luz do conhecimento, ela é ininterrupta, jamais vai cessar. E é muito importante nós termos em conta que não dá de começarmos com uma luz de 500 watts. Eu preciso de uma luz tímida de 20, 30 watts, devagarinho, atuando naquilo ali, prestando atenção, buscando esse concurso, através da palestra, através dos grupos de estudo, para que ele próprio diga para nós que está melhorando e que as luzes podem ser aumentadas gradativamente. E é mais ou menos o que acontece nos grupos de estudo. Eu começo pela célebre obra, que não poderia ser diferente, um pleonasmo usado há muitos anos pela Federação Espírita Brasileira. Comece pelo começo. Tem gente começando lá pelas obras de André Luiz, não dá. Não tem base, não tem alicerce. Então comece pelo começo, é começar pelas obras básicas. E a básica da básica é o Livro dos Espíritos. Seria um ensino médio, relativamente, para depois, uma vez bem esclarecido, o condutor desse grupo se propor a fazer o segundo livro, que já é um livro mais ligado à mediunidade, o Livro dos Médiuns, o maior tratado de mediunidade que nós temos na Terra. Fala tudo sobre mediunidade, como devemos agir, o que é que devemos fazer, toda a relação física e espiritual e física. E é dessa forma, então. Consolar é dignificar a criatura, dando-lhe a oportunidade para que ele também desenvolva suas capacidades adormecidas e coloca isso a seu talante, avante para ele próprio e para os outros. Muito bem, Ageu. Conhecimento nos gera liberdade da ignorância. Então, é essencial que a gente viva melhor e vamos aprendendo isso através do que significa o sofrimento na nossa existência. Ageu, além das obras básicas de Allan Kardec, que já falamos no segundo bloco, algumas outras obras que você possa sugerir às pessoas que estão iniciando na sua caminhada do Espiritismo? Bom, antes de mais nada, meu pensamento é esse. Ler não é suficiente. Procuremos um grupo que estude. E quando se propõe estudar o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, agora reeditado, que na primeira edição ele teve apenas 501 perguntas e respostas, em 18 de abril de 1857, quando foi lançado. Então é importante nós não termos pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. E a pressa, de repente, pela ansiedade, pela precipitação, por querer chegar numa coisa que não tem tanto significado quanto a nossa renovação íntima, nós levamos um choque. Né? Então, entender a pergunta, para poder entender a resposta. Vejamos nós. A pergunta foi feita nada mais, nada menos do que pelo codificador, Allan Kardec. E ele veio de um preparo
há 4.000 anos antes de Jesus, para chegar aqui em 1804, aonde ele nasceu, 3 de outubro de 1804, ele já chegou preparado para fazer esse trabalho. Mas numa humildade de deixar para as novas gerações. Num determinado momento ele pergunta para os benfeitores espirituais, e se eu não quisesse fazer essa obra? Os espíritos responderam simplesmente, não tinha importância. Outro ia fazer. Já tinha outro ali para substituí-lo. Só que o outro levaria os benefícios dessa mensagem de Jesus colocada nas obras para que nós entendêssemos essa realidade, consultássemos, divulgássemos, tecendo comentários cada vez mais produtivos, a fim de alimentar as nossas necessidades. Então, além dessas obras básicas, nós temos aí as obras complementares, mas eu temo em afirmar de que não adianta eu ir para as obras complementares, porque elas estão baseadas nas obras básicas, nos 5 livros. Então, se eu não tenho conhecimento lá na frente eu não vou entender nada. O nosso lar vai ser considerado uma obra simplesmente inoportuna, fictícia, que é resultado de uma mente doentia, se ela for lida inicialmente por uma pessoa que não tem base. Ele simplesmente vai dizer. O André Luiz fala ali que o espírito come, bebe, dorme, trabalha. E qual é o conceito dogmático que nós temos da imortalidade do espírito nas outras pregações religiosas? Morreu, acabou. Morreu, pronto, não é com nada mais. Não tem interação. Eles não se relacionam conosco. Nós não temos contato com eles. Eles vivem atrás de um mural intransponível, onde eles não pulam para cá e nós não pulamos para lá. Então, eu preciso da obra básica. Depois eu tenho toda a coleção de André Luiz, 13 obras. Nós temos uma coleção, para quem vai mais para a área da mediunidade, do Manuel Filomeno de Miranda, do Irmão X, né? Ou seja, Emmanuel, são obras incríveis que nos pedem justamente a aceitação, a iniciação nas obras básicas, para depois entender. E aí vai. Nós temos mais de 5.000 nomes hoje no nosso movimento espírita brasileiro, que é o grande celeiro. Não esqueçamos nunca, né, que o próprio Chico já deixou disso há muitos anos. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Ótimo esse livro. Esse é o nome de um livro de Humberto de Campos, onde ele relata o Brasil inicial, coloca alguns personagens daquela época com outros mais da nossa era. Então, são tudo obras maravilhosas. Não tem livro ruim no movimento espírita. Puxa, gente, o tempo realmente voou. Estamos chegando ao final dessa primeira, para nós, tão maravilhosa edição do Janela do Meio. Queremos te agradecer, Ageu, pela maravilhosa, pela ótima participação, inestimável, tantos aprendizados para nós. E para quem nos ouve. Volte sempre que puder, foi uma satisfação te escutar. Ageu, uma gratidão enorme estarmos juntos novamente. Lembro que naqueles, se eu não me engano, 10 anos de programa que teve na antiga Rádio Cidade, era um programa maravilhoso. Tabajara? Tabajara. As pessoas participavam, questionavam. Então, estamos hoje reavivando novamente essa mensagem maravilhosa através desse programa. Convocamos ao pessoal que vai nos assistir, nos ouvir, que interage. Nós temos aqui para colocar e-mail, por exemplo, programa janela do meio, @gmail.com, ou pelo WhatsApp 48 9969 46677. Através desses 2 meios de comunicação, nós podemos interagir e saber se esse programa realmente está surtindo o efeito que nós, junto com uma equipe espiritual, estamos procurando, que é a maior caridade com a doutrina espírita, a sua divulgação. Geu, muito obrigado. É uma alegria enorme poder estar novamente nesta caminhada. Estamos tão obrigados Marília, que pousamos ombros um do outro.
Marília, Fernando, que maravilha. É o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos. Eu também. Para a gente é uma satisfação seguir esses passos, reativar esse programa que tantos frutos, que tanta consolação espalhou. Obrigada a todos, obrigada a você, nosso irmão, nossa irmã, que tão carinhosamente nos acompanhou pelas ondas do rádio e pela internet. Que nos deu a honra da sua audiência. Nós desejamos a paz de Jesus. Um forte abraço e até a próxima edição do Janela do Meio, daqui 14 dias. Obrigada.